Abri nossa Bíblia para 2 Reis, segundo livro de Reis, dos Reis, né? Capítulo 5, versos 1, 2 e 3. Há uns 8, 9 dias atrás, uma sexta-feira lá atrás, quando o pastor Eudes passou a escala, né? Aí nós entramos naquele ritmo que é normal de quem vai ministrar, de orar, de jejuar, de se colocar diante do Senhor, achar o texto, estudar o texto mais outra vez e pesquisar. E aí estava tudo já no jeito, mas aí, na sexta-feira agora, estava ouvindo alguns louvores, orando, e fui ver alguém pregando. E aí eu fui tão impactado com a mensagem que resolvi trazer algo baseado naquilo que eu ouvi, não é? Deixa eu fazer, vou mudar aqui. Não, pode deixar, tranquilo. Aí eu vi um querido pregar, a pregação ele pregou há mais de um ano atrás, nesse texto, eu fui muito impactado. E aí, segundo o pastor Hernandes Dias Lopes e o meu pastor, presidente aqui, o que é bom, a gente pode até copiar, né? Mas aí, quando eu fui esboçar, não saiu igual, claro, né? A palavra ela é tão diversa, é tão diversificada, é tão rica, se você preparar o mesmo sermão, você mesmo, 10 vezes, ele não vai sair igual. Então, realmente esse texto falou muito para mim, e agora é saber se Deus queria falar só comigo, ou se também com você, e eu tive coragem e trouxe. Amém? Tomara que Deus fale ao seu coração, igual falou ao meu, e fale mais ao meu ainda. Eu creio na multiforme sabedoria de Deus. Amém? Então, 2 Reis, capítulo 5, de 1 a 3, que diz o seguinte, todos acharam, amém? Meu amigo João depois vai projetar aqui, só para a gente ficar com ele bem fixado, olha lá, ó. Ficou bom, João. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, que era o rei, e de muito respeito, porque por ele, o Senhor, esse Senhor que está em todas as letras maiúsculas, o Senhor Deus, dera livramento aos sírios, e era este homem, varão valoroso, herói de guerra, porém, agora o velhinho ouviu, é isso aí, e saíram tropas da Síria, e da terra de Israel levaram presa uma menina. A Síria foi guerrear, passou por Israel, combateu e trouxe de lá uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta menina à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Feche os olhinhos, por favor. Vamos falar com o Papai do céu. Pai,
eu sei que o Senhor está aqui, em cada coração, está no nosso meio, e este louvor já libertou, já preparou, já adubou, fertilizou os corações. E agora, Deus, permita que essa Tua palavra penetre lá no fundo, na alma, na mente, no espírito de cada um de nós, para que, ó Deus, hoje nós sejamos curados, restaurados, salvos e libertos, em nome de Jesus. Amém? Normalmente a gente pega esse texto para falar sobre a cura de Naamã e vamos passear por ele e vamos dizer que Naamã foi até o profeta Eliseu e lá Eliseu libera uma palavra, ele vai até o Rio Jordão, se banha 7 vezes, sai curado, depois ele se converte, leva a terra para a Síria e amém. E de fato o título lá na Bíblia é Naamã é curado de lepra. Mas nós gostaríamos de nos determos nestes 3 primeiros versículos, cujo o personagem principal não é Naamã. Nós vamos falar de Naamã, mas aqui o personagem principal é essa menina sem nome. Não tem o nome dela aqui, pastor Rogério. Mas essa menina, ela fez toda a diferença no assunto deste capítulo. Então vejamos, quais são aqui os personagens deste texto. Se vocês virem aí na tela, pode deixar aí, ô João. Por favor, deixa na tela aí, para a gente ficar bem, para fixar bem. Nós temos como personagens aqui, desses versículos aí, desses 3 primeiros versículos, Naamã, né, o primeiro que aparece aí é Naamã. Nós temos o seu senhor, aí fala que ele era grande diante do seu senhor, e o senhor dele aqui é o rei, ele era chefe do exército do rei. Quem viu aquela série de José, quando mostra ali Potifar, nós vamos ver que Potifar era um cara muito importante ali no reino, e ele estava sempre ali no palácio, e ele despachava diretamente com o rei, até dava conselho para o rei. Então era mais ou menos o cargo que Naamã ocupava ali, e o texto vai dizer que ele era grande diante do seu rei, ele era muito respeitado. É normal às vezes, ou é corriqueiro, não vou dizer que é normal, que quando alguém recebe um cargo de poder, um cargo importante, isso vem ali subir a cabeça, e às vezes a pessoa corrompe e faz muitas coisas que não deveria fazer, mas parece que Naamã tinha esse respeito do seu senhor. Então tinha o seu senhor, que era o rei, tinha também o Senhor Deus, porque lá esse segundo Senhor do texto está escrito em todas as letras maiúsculas, e tinha uma família, não está escrito aí no texto, mas tinha lá uma família, e dessa família saiu uma menina, tinha uma família, e tinha uma menina, e tinha também, por último, a mulher de Naamã. Então esses são os nossos personagens desse texto, que conforme nós lemos, né, o título dele já informa que ele vai falar sobre a cura de Naamã. Esse é o título que está aqui nas nossas Bíblias, e que seria o título desse parágrafo, pelo menos aqui, desse texto. E o primeiro versículo diz que ele era alguém de qualidades. Ele quem? Naamã. Era alguém de qualidades, olha só. Ele era chefe do exército, era uma espécie de general de exército, comandante do exército real. Ele era um grande homem, ele era muito respeitável, digno de respeito, ele era um homem valoroso, ele era um herói de guerra, tem alguma versão que fala isso.
já tinha vencido muitas batalhas pela Síria, comandando um exército, estando à frente. Ele era um herói de guerra. Provavelmente no seu peito tinha muitas medalhas. Porém, essa palavra, esse termo, porém, ele faz uma oposição ao que foi dito antes. Ele tem todas essas qualidades, porém, leproso, doente. No entanto, mesmo assim, apesar de tudo, mesmo com tanta qualidade, leproso, doente, de nada adiantou, ele é doente, ele é leproso. E na sua época, o texto diz, nós vamos ver na história, não tinha cura para este mal, lepra não tinha cura. Da mesma forma que nunca havia antes cura para o pecado, não é? Só Jesus realmente é a cura. Como eles viviam lá na Síria, ainda que ele ainda se mantinha lá no seu cargo, né? Apesar de todos os transtornos daquela doença, ele estava ainda no seu cargo, porque a cultura da Síria não era a mesma de Israel, porque lá na Judéia, o leproso, ele precisava se isolar, ele não podia ter convivência com outras pessoas, ele não podia se relacionar, ele não podia tocar e nem ser tocado. Aliás, ele usava uma plaqueta, ele tinha que usar um cartaz, sou leproso, sair gritando, avisando para todo mundo, sou leproso, e as pessoas repeliam, as pessoas saíam correndo, e se ele tocasse em alguém, essa pessoa ficaria impuro, assim como ele era. Mas ali na Síria, ele estava ali ainda no seu cargo, ao que nós entendemos. No versículo 2, a Síria, a gente vai ver que a Síria vai entrar em confronto, vai entrar em guerra com Israel, e aí dá a entender que ela teve vantagem, porque ela leva cativa uma menina, uma adolescente, uma pessoa que não cresceu ainda, é menina no sentido de que estava jovem ainda, um adolescente. Eles a arrancam do seio da sua família. Não foi levada voluntariamente e feliz para trabalhar em outro país, com promessas de sucesso, etc. Talvez ela foi arrastada à força e colocada numa jaula como um bicho, e foi escrava na casa de Naamã, prisioneiro de guerra. Não tinha e não tem regalias. Nós somos soldados do exército, nós aprendemos muito sobre isso. Às vezes é melhor você morrer ali, lutando, reagindo, levar um tiro, do que se deixar prender, porque um prisioneiro de guerra sofre muito. Daí ela ouve, nós vamos ver no versículo 3, na sequência aí, daí ela vai ouvir, talvez passeando ali nos corredores, talvez no momento em que a sua patroa estava compartilhando, ela vai ouvir que o seu dono, o seu algoz, que tinha interrompido os seus sonhos, os seus projetos de vida, estava com lepra, estava doente. Ela ouviu a sua patroa dizer que o seu patrão estava doente, com lepra, e ela, sendo judia, ela sabia exatamente o que significava isso. Lepra era sinônimo de morte. Até pouco tempo, nós aqui no Brasil, no mundo, a AIDS, o HIV, era sinônimo de morte. Câncer era sinônimo de morte. Na época não tinha a medicina que nós temos hoje. Ela ficou sabendo disso. Bingo, Bingo. Ela poderia muito bem deixá-lo definhar em cima de uma cama, até morrer. Bem feito para ele. Poderia até espiritualizar, dizendo a si mesma que Deus o estava punindo por suas atrocidades. Ele merecia isto. Mas o que ela faz? Ao invés de se vingar, dá uma direção para ele. E aí nós vamos ver lá, e disse a sua senhora, versículo 3, tomara, oxalá, bom seria,
que o meu Senhor estivesse diante do profeta que está lá em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Ela aponta a única solução, o único poder que pode curar o seu Senhor. Não seria mais fácil ela deixá-lo morrer? Não seria mais fácil ela deixá-lo lá na cama até perder as últimas forças? Por que ela vai apontar o remédio para o seu inimigo? O papel dessa menina fez toda a diferença na história deste capítulo, cujo título é A Cura de Naamã. Se ela não estivesse ali, não seria mencionado o profeta de Deus. E sem o profeta, a cura não se realizaria. Então, qual é o personagem principal dessa história? A menina sem nome. Não é? Porque o título não é a cura do Naamã. Quem é que aponta o remédio? A menina. Então, ela é, de fato, a personagem principal aqui nessa questão. A menina sem nome. Achei interessante que ela não tem nome, mesmo ou a despeito de ser tão importante. Vamos mostrar aqui alguns pontos, né, que poderá ser útil para a minha vida e talvez para a vida de você. Talvez tenha alguém aqui que esteja precisando ouvir essa mensagem. Aliás, eu digo que tenho certeza que tem alguém aqui que está precisando ouvir essa mensagem. Porque se a gente fica 10 dias orando, jejuando, e Deus nos aponta nessa direção, é porque Ele tem um propósito. E eu não sou aquele cara que, pretensioso ao achar que a nossa pregação vai atingir a massa toda, 100%, não é? Às vezes vai falar só com Salomão, não é? Mas Deus é Deus, amém? Então vamos lá. Primeiro, a nossa situação não deveria definir quem somos. A nossa situação, o nosso momento, a nossa circunstância não deveria definir quem somos. Vamos falar no primeiro versículo sobre Naamã. Naamã, ele era o quê? Chefe, comandante da guarda. Ele era grande, ele era de muito respeito, ele era valoroso, ele era homem de guerra, um herói, porém leproso. Então, esse termo já o desclassifica, já joga por terra todas as qualidades dele. A situação dele agora é o que o define. Todas as suas qualidades e a sua essência e a sua história de vida são ignoradas. As pessoas, elas são ingratas muitas vezes, injustas. Um deslize na vida de uma pessoa honrada pode fazer com que tudo que ela fez durante toda a sua vida, 50 anos de ministério, talvez vários mandatos, talvez uma história maravilhosa como profissional, como artista, de repente um deslize, de repente uma manchete de jornal, às vezes até injusta, às vezes até não verdadeira, joga tudo por terra. Leproso. Mas e as qualidades dele? E as medalhas? E as realizações? E tudo que ele fez na vida? Às vezes nós taxamos uma pessoa pela situação que ela está passando. Isso é ruim. Isso é muito ruim. Nós condenamos pessoas, nós isolamos pessoas, nós deixamos de falar com pessoas por causa de um episódio, por causa de um evento, às vezes por causa de uma coisa que aconteceu há tanto tempo atrás. Nós matamos pessoas, matamos relacionamentos. É leproso, é doente, fez isso, fez aquilo. O pastor que fez o meu casamento há 30 anos atrás, ele já tinha 50 anos de casado
e outro tanto de ministério, uma igreja maravilhosa. Pegou no início, ela estava lotada, poderosa, com ministérios, com líderes, congregações, muitos frutos, várias curas, libertações, todo tipo de ação de Deus. Um dia, esse senhor, já ancião, coração muito bom, resolveu dar uma carona para uma senhora na estrada. Essa senhora era prostituta, e ela o assediou, ela tocou nele, e ela conseguiu algum progresso naquele relacionamento com aquele pastor, que não vigiou, não sei qual foi a circunstância dele. Ele se arrependeu, ele consertou com a família, ele consertou com Deus, ele deu sequência ao seu ministério, e esqueceu o assunto, como deve ser, como a Bíblia diz. Mas passado algum tempo, aquela mesma senhora entrou na porta da igreja, foi lá no púlpito e o denunciou. Na época, todo o ministério, todos os irmãos, as irmãs, os líderes, o expulsaram da igreja, do ministério, e nunca mais ele foi chamado nem para dar uma palavra lá de agradecimento. Expulsou ele da casa pastoral, que era da igreja, e ele foi morar num casebre distante daquela cidade. Morreu ano passado, meu saudoso pastor Bill. Tudo que ele fez na vida foi jogado no lixo, porque ele pegou lepra, porque ele pegou uma doença, porque ele sofreu um deslize, porque ele pecou, porque ele errou. Nós falamos hoje na escola dominical que Jesus Cristo foi 100% homem, 100% Deus, e mesmo sendo 100% homem, não pecou, e foi o único que não pecou, o único. E só quem não estava sujeito a pecar era ele. Qualquer um de nós estamos sujeitos, porque nós ainda estamos em carne, estamos ainda no mundo, e temos que vigiar todos os dias. Mas se pecarmos, se alguém cometer algum erro, nós precisamos amar, acolher e ajudar na sua restauração. E muitas vezes nós matamos. Se alguém está com uma ferida, se alguém está com câncer, se alguém está com um problema, nós precisamos às vezes levá-lo para a sala de cirurgia, anestesiá-lo, arrancar aquilo lá, mas depois não pode deixar aberto, tem que costurar, tem que sarar, tem que pôr lá o curativo até restaurar. Mas às vezes a gente simplesmente mata, ignora tudo o que foi no passado. Assim fizeram com Naamã, né? Assim era a situação de Naamã. 2, vamos falar sobre a menina. O sofrimento, olha só, o sofrimento vem apesar da sua idade ou da sua religião. O sofrimento vem apesar da sua idade ou da sua religião. O verso 2 menciona uma menina, dando a entender que se tratava de alguém que ainda não tinha crescido ou amadurecido. Sofrimento não respeita idade, vem para os velhos, vem para os jovens, vem para adolescentes e até para crianças. Nós não devemos ignorar o sofrimento alheio. Cada um sofre e enfrenta o sofrimento a seu modo. De que forma que essa menina enfrentou o sofrimento dela? Gente, era uma criança, era uma adolescente. Ela não procurou isso. Ah, o pastor lá realmente não vigiou. Tá bom, talvez ele, se fosse por mérito, né? Mas Efésios 2 diz que não é assim. Mas essa menina aqui, inocente, tenra, na sua casa, alvo do amor e dos projetos dos seus pais. Como é que ela enfrentou o seu sofrimento? A teoria da prosperidade diz que quem tem Deus, quem é cristão, não sofre, não fica doente e sempre é rico e abastado. Isso é mentira. Isso é mentira. Alguns ainda pregam como doutrina. Isso é mentira. Todos nós estamos sujeitos às intempéries da vida.
Todos nós temos que orar por proteção, temos que vigiar, temos que nos cuidar, temos que fazer de tudo para não cair em doenças, em catástrofes, em prejuízos, mas estamos sujeitos. Então isso é uma grande mentira. A vida daquela menina fazia parte dos escolhidos de Deus, ela era descendente lá de Abraão, ela era do povo de Deus, e não fez nada para merecer, porém Deus permitiu que ela fosse presa, escravizada em terra distante. Deus tem um propósito em tudo que acontece em nossa vida. Não foi por acaso que aquela menina foi parar lá na casa daquele homem, daquele chefe de exército, daquela família, ser escrava da esposa dele. Nós temos que ter essa sensibilidade, de às vezes percebermos, ao invés de murmurarmos, de reclamarmos, de desesperarmos. Hoje à tarde estava visitando um senhor que está enfermo, e recentemente ele tentou suicídio 2 vezes, ele não aceita o fato de estar doente, e eu disse para ele: a sua história não acabou, você está vivo, Deus ainda pode fazer um milagre na sua vida hoje. E oramos por ele lá, quem sabe ele está curado agora. Ele permitiu que ela fosse presa, escravizada em terra distante. Ela precisava estar ali naquela casa, não estava por vontade própria, é lógico, ela teve que ser levada. O sofrimento do justo, meus queridos, é bênção na vida dos pecadores. Nós vamos ver isso. É bênção. Até o seu sofrimento é bênção. E Deus permitiu que ela fosse ali para ser bênção na vida daquele homem. 3. Não deixe que a maldade do mundo tire a bondade do seu coração. Queridos, igreja, telespectadores, não deixe que a maldade do mundo tire a bondade que está no seu coração. Você está recebendo pedradas de todos os lados. A vida está arrebentando você. Os ventos são contrários. Você tenta progredir, mas parece que quem aqui já nadou contra a maré? É ruim, não é? As ladeiras da vida, às vezes, dá trabalho para, né? Às vezes tem que usar o 4x4 lá, o traçado, né? Injustiças, discriminações, mas é possível você ser bom, mesmo recebendo só maldade. É possível você ser alegre, mesmo recebendo só tristezas. É possível você fazer a diferença, mesmo no ambiente onde as pessoas só te ferem. A menina tinha todas as razões para deixar Naamã morrer, tinha ou não tinha? Pensa aí você, papai, a sua filhota, estava hoje conversando com a Nicole ali, filha do Ricardo, adolescente linda, maravilhosa, a filha do Carlos ali, ó. Tantos adolescentes nós temos aqui, de repente você vê um soldado chegar, agarrar a sua filhinha, levar na marra, jogar num camburão, numa jaula, e ela vai viajar ali muito, até chegar numa cidade, e lá vai ser escrava. Ela tinha todas as razões para odiar aquele Naamã, ela tinha todas as razões para desejar que ele morra. E às vezes a gente não tem coragem de matar, ou a gente é crente, e a gente não é disso, mas a sorte está contra ele está leproso, que ele morra então, é Deus agindo por mim. Mas ela
Não se deixa levar pela maldade do mundo dos mortos. Esses mortos aqui eu coloquei em aspas, porque lá em Efésios diz, né, Efésios 2, 1, que quem não tem Deus está morto em seus delitos e pecados. Ela não deixou a maldade dos outros tirar a bondade de Deus que habitava nela. Ei, Deus habita em você. Tem hora que realmente dá vontade de, né? Mas não deixa, querido. Não deixa, querido. Não é porque você foi traído ou traída que você vai trair. Não é porque te desprezaram que você tem que desprezar. Não é porque não te compreenderam que você agora vai ser duro e incompreensível. Você não tem que fazer o mesmo que o mundo e que as pessoas fazem por aí. Você não é igual ao mundo, às pessoas do mundo. Você é filho de Deus. Você é cidadão do céu. Eu costumo dizer que nós somos ETs. Nós somos extraterrestres. E tem uma pregação do Hernando Dias Lopes que diz que nós temos dupla nacionalidade. Porque ao mesmo tempo que nós estamos aqui da terra, nós somos do céu. Nós estamos por aqui, mas não somos daqui. Nós somos peregrinos. As nossas armas não são as mesmas. Os nossos impulsos não podem ser os mesmos. As nossas reações não podem ser as mesmas do mundo. Nós somos luz. E quando a luz chega, as trevas têm que se dissipar. Naamã a aprisiona, mas ela oferece liberdade. Aleluia. Naamã castrou os seus sonhos, mas ela agora está lhe dando esperança. Naamã estava condenado à morte. Mas ele arrebentou comigo. Namorou comigo tanto tempo, não casou. Que agora que ele fique solteiro o resto da vida. E tomara que ainda pegue uma peste aí e morra. Fiz tudo para aquela empresa, não me promoveram. Meu amigo do peito me traiu. Ei! Você esperou tanto daquela situação e não aconteceu. Glória a Deus. O que a palavra diz? Em tudo dai? Porque quem é seu advogado, queridos? Quem é que milita por você? Quem é que luta suas guerras, suas causas? Salmo 24 vai dizer que tudo é dele. Seu talento, seus méritos, seu salário, seu carro, sua casa, sua família, sua fazenda, tudo é dele. E para ele, ele tem, e ele controla, e ele faz o que ele quer. Naamã aprisiona, mas ela oferece liberdade. Naamã castrou os seus sonhos, mas ela lhe oferece esperança. Se o Senhor fosse lá na casa do profeta que está em Samaria, ela podia falar: olha, eu conheço que é lepra, lepra mata mesmo, o senhor tem que se isolar, fica aí num quartinho, morra. Não, ela disse: tem esperança, a sua causa não está perdida, sua causa não está perdida, ainda tem esperança para você. Sabe aquele negócio que parece que nunca aconteceu, não vai acontecer? Vai. Enquanto não fechar o livro, a sua história não terminou. Eita Deus, aleluia, glórias. Vamos lá, mais um. Cada um oferece o que tem. Te trataram mal. Semana passada visitamos uma família, a irmã estava desesperada, estava chorando muito, porque
ela estava sendo muito injustiçada, ela e a sua irmã. E eu disse assim, não se importe com isso, porque o que essa pessoa está fazendo é o que ela sabe fazer, é natural dessa pessoa. Cada um dá o que tem. Te trataram mal, não é porque te odeiam, não é. Te desprezaram, não é porque você é indigno, apenas te deram o que tinham para dar. É o que tinham para dar. E com certeza, queridos, você irmão, você irmã, eu, nós todos, nós temos o melhor de Deus para dar para as pessoas deste mundo. Nós temos. O Salmo 84, versículo 6 diz que nós, quando nos relacionamos com as pessoas incrédulas, as pessoas secas, áridas, vale de Baca, sem vida, sem esperança, nós os transformamos em manancial. Eita Deus! Só tinha areia, só tinha água, só tinha morte, vale. Mas entrou em contato com você, pastor Evans, e agora tem vida. Nós ministramos aqui sobre as águas que saem debaixo do trono, lá do trono do Senhor. Elas corriam lá, saíam lá de baixo, lá do trono, lá do sul do templo, e elas vinham aquele fiozinho de água, mas aquelas águas iam se enlarguecendo, ganhando volume, e o profeta começou só a molhar os pés, depois as águas estavam nos joelhos, depois estava aqui, daqui, e a água foi subindo, e daqui a pouco ele tinha que nadar naquelas águas. Quanto mais você entra no oceano do Espírito, mais você vai perdendo o domínio de si mesmo, e Ele vai te fortalecendo, Ele vai te curando, Ele vai te restaurando, e Ele vai te usando, e aquela água chega ao Mar Morto. Sabe por que chama Mar Morto? Porque não tinha vida. As águas lá, até hoje, são tão saturadas, ela tem mais de 33% de sal naquelas águas. Não tem peixe, não tem algas, não tem nada. Mas quando aquelas águas do trono de Deus chegaram ali, diz lá o texto, lá de Ezequiel 47, é isso? 47, passou a nascer algas e plantas, e teve peixe, teve vida, e as águas ficaram saudáveis. Esse é o poder que você tem neste mundo, amado. Seja luz, seja sal, seja tempero, seja alternativa. Mesmo se você não tiver razão para isso, mesmo se você estiver sendo injustiçado, injustiçada. Amém. Glória a Deus. Está concluindo. O fato de Deus permitir, queridos, que você passe por provas, não anula o poder que Ele tem. Isso é muito sério. Aquela menina estava lá na casa dela, e Deus podia livrar ela dessa prova, mas Deus não livrou. Deus podia livrar, mas Deus não livrou. Mas isso não anulou o poder de Deus de livrar. Deus não livrou. Às vezes Ele não me livra, veio para livrar você. Às vezes Deus não curou aquele parente seu. Não foi da vontade de Deus curar. Mas isso não tirou o poder curador de Deus. Isso não o desclassifica. Isso não o torna incompetente. É a soberania, é a vontade, é Deus. O fato dele ter permitido, ou está permitindo, que você passe por processos de perdas, de dores, de tempestades, de desertos, isso não anula a sua divindade e o seu poder. Ele continua sendo Deus. Amém, pastor Ivanildo? Vamos lá? Vamos lá para o instrumento ali, já concluindo, já terminando aqui, Ministério de Louvor quiser assumir ali. Deus continua sendo Deus.
Deus continua sendo Deus. É o Deus que cura, é o Deus que salva, é o Deus que liberta, é o Deus que transforma, é o Deus que muda situações, é o Deus que muda água em vinho. Deus é o mesmo que atuou na vida de Naamã, atuou na vida dessa menina, é o Deus que me curou recentemente, é o Deus que pode te curar, é o Deus que pode transformar. Deus continua sendo Deus. E Adelino Marçal diz o seguinte: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Mas se não der, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, Ele continua sendo Deus. Amém? Vamos ficar de pé, queridos? Para a glória de Deus. Queria que você baixasse a sua cabeça. Baixa a sua cabeça. Eu não sei porque que o Senhor trouxe essa palavra hoje à noite aqui. Falou muito comigo, com o meu coração. Me trouxe consolo. Às vezes você está aí ainda sofrendo de um trauma, de uma perda, de uma decepção. Às vezes você foi injustiçado, escravizado. Às vezes você recebeu o que não merecia. E quem sabe, até aconteceu de você dizer, mas onde é que está Deus? Deus continua sendo Deus. E Ele te ama do mesmo jeito. E Ele tem um propósito na sua vida. Continue crendo. Se deixe sarar, se deixe curar, receba de Deus hoje à noite, tudo que Ele tem para você, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, ore, fale com o Senhor, fale com o Senhor, fale com o Senhor. Se tem alguém aqui que gostaria de receber uma oração especial, às vezes alguma coisa falou no seu coração, você quer vir à frente, venha, nós vamos orar por você. Quem sabe você passou por isso, por essa situação, não agiu como aquela menina. Quem sabe se fosse no seu caso, você teria deixado Naamã morrer, mas seja liberto hoje. Você quer vir à frente? Esse Deus quer ser o seu Deus também. Você gostaria de fazer um concerto com Deus, talvez recebê-lo como seu Salvador, quem sabe tê-lo como o seu protetor, aquele que cura, aquele que te ajuda? Você pode vir à frente. Você gostaria de vir? Aleluia. Mais alguém gostaria de vir à frente? Aleluia. Deus continua fazendo. Aleluia. Venha você à frente. Hoje é dia disso. Hoje é dia de restauração. Hoje é dia de cura. Hoje é um dia em que Deus quer tirar os seus traumas, quer tirar a sua dor, quer realmente fazer novidade no seu peito, no seu coração. Quer vir? Nós vamos orar. Aleluia. Glória a Deus. Eu acho que não é legal a gente ficar insistindo, que a palavra diz que não é pela força, mas é pelo Espírito. Se o Espírito Santo tocou em você, você vem. Se não, tudo bem. Está com vergonha? Fica aí no seu lugar, mas levante a sua mão e diga: eu quero mais de Deus. Eu me sentia totalmente injustiçado, eu me sentia machucado, mas hoje o Senhor está curando, hoje o Senhor está curando, hoje o Senhor está transformando você. Amém? Amém? Gostaria que os pastores me ajudassem aqui, as pastoras também, abraçassem essas mulheres aqui e ministrasse paz, ministrasse cura nos seus corações, que o Senhor possa realmente estar agindo nessas famílias aqui. Aqui nós temos um querido aqui. Eu queria orar com você. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio, sim, eu amei. Somente dele, mais ninguém. Estende as mãos, igreja. Estende as mãos. O seu Gilberto está aceitando Jesus como seu Salvador. A partir de hoje, ele está recebendo Cristo no seu coração. A partir de hoje, Deus está transformando toda a sua vida, está curando as suas dores, os seus traumas. O seu nome está sendo escrito no livro da vida. Deus te abençoe, seu Gilberto. Deus vai te fortalecer. Deus vai te fortalecer.